Olá, eu sou a Marina e o assunto que eu trago hoje é sobre perdão. Quando nós pensamos em perdão, nós temos muitas referências a respeito disso e eu vou trazer uma visão do quanto o processo do perdão, na verdade, além de libertador, né? Porque o perdão é perder algo grande, né? E que algo grande é esse? É um aspecto do nosso ego. É um aspecto que a gente corrige dentro da gente, a forma como a gente olha para uma determinada situação. Tem algo muito importante que é poder observar que o processo do perdão é um processo interno. O outro não precisa nem saber que nós vivenciamos esse processo do perdão. O outro não precisa sequer tomar esse conhecimento, porque muitas vezes a gente acredita que quando a gente vivencia um processo de perdão, a gente precisa voltar a conviver com aquela pessoa ou comunicar a pessoa. Quando eu faço isso internamente, o processo se conclui por si só. Eu vou trazer um exemplo pessoal que eu acho que foi uma experiência riquíssima a respeito do perdão, que é a minha história, né? Eu tenho uma mãe, ela foi morar na África quando eu tinha 2 anos e durante muito tempo da minha vida eu me vitimizei em relação a isso. Por quê? Porque eu comparava com outras situações e eu idealizava que se a minha mãe tivesse presente na minha vida, muitas coisas seriam diferentes. Enfim, não importa se foram idealizações, importa é como eu me sentia. Porque quando a gente pensa sobre o perdão, a gente pensa sobre algo que a gente vivenciou e quando isso acontece, não existe passado, presente ou futuro, é real, é no momento em que a gente pensa sobre aquela lembrança, a gente sente como se fosse aqui e agora. E durante algum tempo da minha vida eu não tinha esse entendimento claro de como esse processo poderia acontecer. E o que eu vou trazer para vocês é exatamente essa perspectiva do que aconteceu comigo para poder fazer essa abordagem do perdão. Os anos passaram e aí, num determinado momento, a minha mãe ela foi para uma missão muito bonita, né? Ela foi lutar num país, ela foi que ela ama, que ela vive lá até hoje tem uma certa idade, enfim, ela foi para uma causa que ela considerava extremamente importante. Eu, na perspectiva de filha, não enxergava isso. Até poderia ver, mas eu queria a mãe. E quando eu percebi isso, quando eu me dei conta disso, foi quando ela passou a ficar com uma certa idade e ela não podia mais vir no Brasil para nos visitar e os filhos passaram a visitá-la. Quando isso aconteceu e eu fui visitar minha mãe, eu encontrei uma pessoa já extremamente fragilizada, porque eu fiquei alguns anos e durante esses anos ela passou por algumas situações de saúde, então ela estava mais fragilizada, com mais dificuldade para andar e tudo mais. Foi nesse momento, quando ela precisou de mim, quando eu cheguei de viagem, eu cheguei no apartamento e ela teve essa necessidade desse meu auxílio, porque ela, enfim, foi no banheiro, ela precisava daquele momento. Uma parte minha, uma parte do meu oponente interno, do meu ego, disse assim: nossa, agora tu precisa de mim? E quando eu precisava? Uma coisa assim extremamente egoísta, mas foi muito real o que eu senti. E ali naquele momento foi uma fração de segundos, foi uma decisão. Quando eu decidi que não importava o passado, que naquele momento ela estava realmente precisando de mim e que eu tinha todas as condições para oferecer esse amor incondicional por ela. Ali, naquele momento, eu realmente entendi o que era o perdão. O verdadeiro perdão foi fui tomada por um amor incondicional porque sequer ela soube desse processo dentro de mim. Sequer ela talvez tenha desejo de que eu perdoe ela de alguma coisa, porque para elas as escolhas delas foram ok. A questão toda foi dentro de mim. Eu passei a ressignificar toda essa história e a partir desse momento a minha vida foi completamente diferente. Mas para que isso pudesse acontecer, eu precisei ter uma aprendizagem. O que a gente chama de techuvá, de um arrependimento. Dentro de mim eu passei por esse processo. Ou seja, eu quis limpar essas memórias, eu ressignifiquei aquilo tudo dentro de mim, eu passei emocionalmente a me relacionar de uma outra forma com essa situação e a partir desse momento eu percebi que o outro, na verdade, é a forma como eu me relaciono. É a importância que eu dou para aquela situação. Porque quando eu fui tomada por esse amor incondicional, não existia mais uma vítima. Não tinha queixa, não tinha reclamação e nem era possível algo assim quando eu me sinto responsável pela forma como eu vou gerenciar as experiências que eu tive na minha vida. Eu não podia modificar o passado. Mas quando eu decidi
que a minha realidade daqui para frente seria diferente, naquele momento eu me libertei. Então, quando a gente pensa no perdão, não é uma questão de beneficiar o outro, é de nos beneficiar. Porque a gente passa a elevar a nossa carga vibratória, a gente passa a co-criar uma realidade completamente diferente. E é por isso que vale a pena poder pensar sobre o processo do perdão e de todos os passos de como ele ocorre, que oportunamente eu vou aprofundar mais esse assunto com vocês. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a presença de vocês. Até o próximo vídeo.